Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professora Clismane Alves, sua professora de Direito Penal, passando para a gente conversar um pouquinho a respeito da nossa matéria, para você que está aí aguardando o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, que a gente já tem notícias, né? De que vai sair o edital até dezembro. Nós já estamos aqui nos encaminhando para a reta final do ano. E aí o governador, né, afirmou aí novamente, por meio de várias mídias sociais, por meio de várias entrevistas, que está aí se preparando para fazer o lançamento desse edital até final desse ano. Perfeito, meu querido? Então, hoje nós vamos tratar a respeito da nossa matéria, que é tão importante, que eu sei que você gosta muito, eu também gosto muito, mas antes da gente começar, tem uma particularidade para a gente conversar, né? Apesar de nós estarmos tratando da disciplina de Direito Penal, nós vamos conversar a respeito de processo penal. Professora, como é isso, hein? É aula de Direito Penal e Processo Penal. Pois é. Lá no seu edital, se você der uma olhadinha no edital do ano de 2023, no edital do ano de 2021, a banca, ela traz a nomenclatura do direito penal. Entretanto, quando a gente vai verificar os pontos do edital a serem cobrados, a gente verifica lá que, na realidade, o que a banca quer é o Código de Processo Penal, o CPP, tá certo? O que caiu na prova foi o CPP, vai continuar caindo o CPP. Esta alteração de edital foi feita no ano de 2021, então, antes de 2021, o último concurso foi 2016, né? E aí tinha uma outra roupagem de edital. O edital, ele foi modificado nos últimos 3 concursos, né? Porque o CF é uma coisa, o CFSD é outra, mas nos últimos 3 concursos nós tivemos o mesmo edital e não vai mudar, eu não faço aposta para que mude o edital nesse próximo concurso. E aí, naturalmente, nós trataremos do que a banca cobrou, que foi de fé e fato o Código de Processo Penal, certo? Aproveitando a deixa, né? Já adiantei aqui, você já sabe que você é concurseiro, você sabe mais que eu, fica procurando bizu em todo canto, que é essa questão do governador ter anunciado o concurso aí até dezembro, né? Aí eu vou aproveitar para deixar aqui uma tarjeta para você entrar em contato, se você ainda não for aluno da tribo, aqui em contato com esses números, ou escanear aqui o QR Code que está aparecendo na sua tela, para você ir direto para a central de vendas e adquirir um desconto, um presente especial que vai ter para tu hoje, até R$23,59 desse dia, meu amado. Você vai lá, fala que viu a aula da tia Clis, fala que quer adquirir, né, o preparatório para a PMCE. Aqui você já sabe que a gente tem uma gama de materiais, flashcard, né, guia de consulta rápido, Vadmecum atualizado, aulas atualizadas de qualidade. E aí aqui você está no melhor lugar para que você consiga aí uma preparação efetiva e vá buscar essa sua vaga, assim como eu fui buscar a minha, né? Porque para você que não me conhece, eu sou cadete da Polícia Militar aqui do Estado do Ceará, fui aprovada nos últimos 3 concursos aí da PMCE, então a gente sabe mais ou menos onde é que a gente está pisando, tá bom? Então aqui embaixo tem uma tarjeta. Ao final desta aula, né? Aliás, tu pode escanear aqui, daqui a pouco tu volta aqui na aula, tá certo? Mas ao final dessa aula também, se tu quiser primeiro ver se a aula é de qualidade, se vale a pena, tu espera. No final da aula eu vou voltar com essa tarjetinha para você entrar em contato lá com o pessoal e conseguir garantir o passaporte da sua aprovação aqui na tribo. Perfeito, meu aluno? Tranquilo? Então eu vou tirar aqui, daqui a pouco eu coloco novamente, tá bom? E hoje, como eu informei, nós trataremos a respeito do nosso Código de Processo Penal, mais precisamente no que diz respeito ao papel do inquérito policial e da ação penal, né, do processo propriamente dito e da fase pré-processual. Qual é a importância desses 2 momentos para o Código de Processo Penal, como é que funciona essa parte investigativa e essa parte do processo em si, que a gente vai trabalhar chamando ela de ação penal, tá certo? Antes de nós iniciarmos, né, eu vou só pedir para você deixar o seu like aqui, deixar teu comentário, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Para você que ainda não nos segue lá no Instagram, aqui tá o @ da tribo, né? Essa tribo que tanto faz questão de trazer aqui aulas gratuitas e de qualidade para você. Então, se você ainda não nos segue lá no Instagram, vai lá e coloca @triboconcursos e segue a gente lá e fica acompanhando que todos os dias tem a atualização do que vai rolar aqui gratuito para você no YouTube, tá certo? Aqui está o @ dessa professora humilde que vos fala, @profa Clismane Alves. E se você tiver alguma dúvida ao final dessa aula, você vai entrar em contato comigo, vai mandar um direct e a gente vai tentar resolver o seu problema. Perfeito? Tranquilos? Então, sem mais delongas, meus amores, a gente vai iniciar. E eu trouxe o slide meio assim pra gente ir preenchendo, como se a gente estivesse no quadro, tá certo?
E aí, para a gente começar a tratar a respeito do nosso Código de Processo Penal, a gente precisa entender que quando há a ocorrência de um delito, quando há a ocorrência de uma infração penal, surge para o Estado um poder-dever de punir, de apurar aquela prática delitiva, de apurar aquela infração penal, que você sabe que é gênero, né, que vai comportar ali o crime ou uma contravenção penal, tá certo? A gente sabe que isso acontece porque há muito tempo, né, o Estado tirou de nós do poder de fazer justiça com as próprias mãos. E você pode até fazer, né, só que você vai aí incorrer em crime, né, de exercício arbitrário das próprias razões, perfeito? Então, quando há a ocorrência de um crime, surge para o Estado o que a gente chama de poder-dever, o que a gente vai chamar no direito de ius puniendi, tá certo? Esse poder-dever, esse poder-dever de apurar a prática criminosa vai se dar por meio de um negócio que a gente vai chamar de persecução penal ou persecutio criminis, né? Se você quiser assim falar de uma maneira mais rebuscada, tá certo? Essa persecução penal aqui, queridos, ela vai ser dividida em 2 momentos. Como eu já adiantei, é o que nós trataremos aqui, a parte do inquérito policial e a parte da ação penal, tá certo? Então, essa persecução penal, ela será dividida em momento investigatório, tá certo? Que via de regra vai se dar por meio do inquérito policial e vai se dar também no momento processual, né? No momento do processo, vou colocar assim, tá certo? Que a gente vai chamar de ação e ação penal, perfeito? Tranquilos? Só uma observação, tá? Eu estou introduzindo o conteúdo dessa forma, tá certo? E essa aula vai ser bem direcionada a você que está aí, por exemplo, iniciando os estudos para a Polícia Militar do Estado do Ceará, tá certo? Para você que não conhece o Código de Processo Penal, ou para você que quer revisar as questões de inquérito e de ação penal. A gente não vai aprofundar aqui no assunto, você não vai ter uma aula só de inquérito, e em uma hora eu não vou conseguir tratar com você só de ação penal, quais são todos os institutos, as modalidades. Nós vamos dar uma pincelada aqui no conteúdo total e qual é a importância desses 2 institutos, tá certo? Lembrando que o concurseiro tem que ser humilde, né? E saber que a gente nunca sabe de tudo, então é muito importante que, ainda que você já conheça o assunto, você fique aqui comigo, para a gente poder aprender junto. Eu aprendo com você e você aprende comigo, tá bom? Beleza? Então, pronto. Você já sabe que quando há ocorrência de um delito, surge para o Estado o poder-dever de apurar aquela prática criminosa e de punir. Esse poder-dever, ele vai se dar por meio da persecução penal, e essa persecução penal, a perseguição do crime, do delito, ela vai se dar em 2 momentos, na fase investigatória e na fase processual, tá certo? Quando a gente fala dessa fase investigatória, a fase pré-processual, naturalmente aqui, que é o tema da nossa aula, a gente vai estar tratando do inquérito policial. O inquérito policial, ele não é a única forma de investigação do Estado, a única forma de investigação estatal, mas é a mais comum, é a mais usual. E é por isso que o Código de Processo Penal traz ali um capítulo específico para tratar a respeito somente do inquérito policial, tá bom? Mas, tia, o que é esse inquérito policial? O que é que a gente vai entender por inquérito policial? E aí tem vários conceitos formulados pela doutrina e todos, né, apesar de usar outras palavras, vão chegar a um denominador comum. Então, a gente vai dizer que o inquérito policial nada mais é do que um procedimento. Cuidado com a leitura, tá bom? Vamos ler devagarzinho para a gente poder entender. O inquérito policial nada mais é do que um procedimento. Esse procedimento, ele tem natureza instrumental, administrativa. Vamos ficar com essa palavra aqui, administrativa, que fica mais fácil de você raciocinar, tá certo? Uma vez que visa esclarecer os fatos delituosos relatados na notícia crime, quando, por exemplo, alguém chega até o delegado para dizer que houve a ocorrência de um crime, ou quando o delegado, por exemplo, está na casa dele e passa lá no jornal um crime que aconteceu, tá bom? E é de ação penal pública incondicionada, por exemplo, a gente vai tratar, e aí ele pode fazer a apuração de ofício desses fatos, abrir um inquérito policial de ofício, tá? Fornecendo subsídios para eventual prosseguimento ou arquivamento da persecução penal ou da ação penal. Ou seja, ele é preparatório dessa ação penal. Professora, eu até entendi, mas eu achei assim, ainda muita coisa na minha cabeça. Primeira vez que eu estou estudando isso aqui, não sei nem o que é inquérito. A senhora poderia, por gentileza, resumir? Vamos resumir, tá certo? O inquérito policial, queridos, como eu disse, ele nada mais é
do que um procedimento. A letra da tia não é dessas cores todas, né? Essas cores mais bonitas do mundo, mas dá para você entender aí. Ele é um procedimento administrativo ou ele é um procedimento instrumental. Significa dizer que ele é um instrumento para conseguir alguma coisa, tá bom? Ele é um procedimento administrativo, e quando a gente fala isso, a gente está tratando aqui nada mais, nada menos do que a natureza jurídica do inquérito policial. Professor, o que é natureza jurídica? É igual quando a gente fala hoje de gênero, é como você se identifica, né? Assim? Pois pronto. A natureza jurídica do inquérito policial é como é que ele se identifica, o que é que ele é no mundo. E ele é um procedimento administrativo. Ele não é um processo, ele é um procedimento. Isso aqui é uma questão que despenca em prova. E ele não é judicial, ele é administrativo. Por quê? Porque a gente está tratando da fase pré-processual. É antes do processo. Não tem como ser pré-processual e ser processual ao mesmo tempo, tá certo? Então, ele é um procedimento, não um processo. E ele é administrativo e não judicial. Tranquilos? Essa aqui é a natureza jurídica do nosso inquérito policial. A gente tem uma finalidade, não tem? Tem. Qual seria, professora? A finalidade do inquérito policial. E a finalidade do inquérito policial, queridos, nada mais é do que apurar indícios. Indícios não são provas, eu não preciso de provas concretas para apurar nada aqui, são indícios, né? Pode ser que aconteceu, alguma coisa me diz que aconteceu ali um delito, tá certo? Indícios de quê? Indícios de autoria e de materialidade. Houve um crime, materialidade. Houve um crime e alguém cometeu esse delito. Então, a gente vai apurar os indícios de autoria e materialidade dessa infração penal. Perfeito? Aí a gente tem também, queridos, a situação da presidência, que também é algo que despenca em prova, tá? Presidência. Você já sabe que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, instrumental, essa é a natureza jurídica. Você já sabe que a finalidade dele é apurar indícios de autoria e materialidade da prática delituosa. Mas quem é que é responsável? Quem é que preside esse inquérito policial? Será que é o juiz? Será que é o Ministério Público? Pois é. Quem tem ali a atribuição de presidir esse inquérito policial é a Polícia Judiciária, por meio da autoridade policial, perdão. É a Polícia Judiciária, por meio da autoridade policial, que é o delegado de polícia, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui, autoridade policial, perfeito? É essa autoridade aqui que faz a presidência do inquérito policial. Não é o Ministério Público, tá certo? O Ministério Público ele pode fazer diligências, mas presidir o inquérito policial não. Outra informação muito importante. Perfeito? Ok? E por último, a gente vai tratar a respeito do valor probatório do inquérito policial, tá certo? E aqui a gente vai colocar que ele tem um valor probatório relativo. Por quê? Porque ele não colhe provas, ele colhe indícios, como nós já tratamos, de autoria e materialidade. Então, ele tem um valor probatório relativo. Perfeito? Tranquilos? Muito importante isso aqui. Cai muito em prova, se eu fosse você, eu anotava aí, você já tem, né, o PDF da aula, mas eu circulava aí essas informações, porque elas são muito importantes, perfeito? Então, isso aqui é a introdução a respeito do nosso inquérito policial. Show de bola? Tranquilos? Então, vamos avançar e vamos tratar agora das características desse inquérito policial. O que que tem no inquérito policial? Como é que ele funciona, né? O que que é ali marcante nesse momento investigatório, tá? Então, vamos lá. A gente tem um mnemônico que a gente faz, que é o idoso. O inquérito policial, ele é idoso. Alguns doutrinadores vão tratar de 12 características do inquérito policial. Para o seu estudo, não é necessário. Basta que você saiba as que a gente vai citar aqui, que, salvo engano, são 8. Perfeito? Professora, nessa ordem aqui, o seria o quê? Vamos colocar assim, é idoso, tá bom? É idoso. O queridos, é que ele é escrito, tá? Ele é escrito, você vai encontrar aí referência a essa característica no artigo 9º do Código de Processo Penal, tá bom? Claro que hoje ninguém vai mais escrever à mão, né? Antes a gente datilografava, agora a gente vai colocar no computador, mas ele não deixa de ser escrito, perfeito? E essa é uma característica que você vai encontrar no artigo 9º do Código de Processo Penal. Não preciso me adentrar e explicar para você o que é um negócio escrito, tá bom? O I a gente vai ter duas características. O primeiro é a indisponibilidade. Então, ele é indisponível. Significa dizer, queridos, de acordo com o artigo 14 do Código de Processo Penal, que o delegado de polícia, ele não pode
mandar arquivar o inquérito, tá? Ele não pode arquivar o inquérito policial. Se ao final de toda a investigação ele entende, por exemplo, pela inocência de determinada pessoa que ele estava investigando, no final, no relatório dele, ele vai lá colocar essa informação, que ele entende que a pessoa é inocente, com base ali, né, naquilo que foi colhido, nos indícios, né, que foram materializados até aquele momento, tá certo? Então, ele é indisponível. O delegado de polícia, ele não pode arquivar os autos do inquérito, isso é muito importante, cai muito em prova, tá bom? Ainda no I, a gente vai ter a característica da inquisitoriedade. Então, ele é inquisitivo. Significa dizer, meus queridos, que ele não possui contraditório e nem ampla defesa. Ampla defesa. Por quê? A gente tem contraditório e ampla defesa quando a gente está fazendo a produção de provas, tá certo? Aqui eu falei para você que a gente tem indícios de autoria e materialidade. É claro que se você assistir a aula completa de inquérito policial, nessa parte de Código de Processo Penal, você vai ver que existem algumas provas que podem ser colhidas ali na fase investigativa, no momento do inquérito policial, mas não é a regra, tá certo? Então aqui a gente não tem o contraditório e ampla defesa, porque eu só tenho quando há a produção de provas. Eu só tenho quando eu tenho um acusado. Aqui ninguém está acusado ainda, a gente está investigando. Eu tenho um investigado. Perfeito? Então, não tem contraditório e ampla defesa porque ele é inquisitivo, ok? Justamente porque eu não tenho ninguém acusado aqui, tá bom? A pessoa é tão somente um investigado nesse momento. Entretanto, queridos, o fato de não ter um contraditório e ampla defesa não impede que a pessoa que está sendo investigada, ela tenha acesso, né? Ela tem o direito de acesso, ela tem o direito de informação. Então, respaldado nisso aqui, a gente vai aqui citar a súmula vinculante número 14 do STF, que garante ali ao defensor, ao advogado daquela pessoa que está sendo investigada, acesso aos autos do inquérito que já estejam documentados. É claro que eu estou sendo investigada hoje, a minha advogada vai lá na delegacia verificar a questão do inquérito e ela não vai ser informada, ela não vai ter o direito de acessar tudo aquilo que está no bojo do inquérito, tudo aquilo que gira em torno do inquérito, porque aí atrapalharia, inclusive, investigações em andamento, investigações futuras, né? Se ela ficar sabendo, por exemplo, que está tendo ali uma escuta telefônica ou algo dessa natureza, tá certo? Uma interceptação, algo dessa natureza, claro que ela ia falar para mim e ia me atrapalhar, que eu não ia mais falar nada do que eu estaria falando antes. Mas ele, o investigado, ele tem direito de acesso, por meio, inclusive, desse defensor público respaldado nessa súmula vinculante 14, né? Que vai garantir o direito de acesso aos autos já documentados. Perfeito? Vamos fazer a leitura da súmula e depois a gente continua nas características, tá? Súmula vinculante 14, tá? E lembrando que a súmula vinculante só pode ser do STF, tá certo? É direito do defensor, no interesse do seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Cuidado que não é as diligências encerradas, as diligências qualquer coisa, tá? É aos documentos que estão documentados, os autos que estão documentados, os elementos que estão documentados. Cuidado que as questões adoram, né, mexer com isso daqui e brincar com o candidato. Perfeito? Então, ele é inquisitivo pelas razões que nós já explicamos. Show? E o D, professora? O D, a gente também vai ter duas características. Primeiro, ele é dispensável. Por quê? Não é necessário, querido, que o inquérito policial, ele de fé e fato embase a denúncia ou a queixa, tá? A pessoa, por exemplo, pode chegar para um Ministério Público contando a respeito de um fato, pode ser um crime de ação penal pública condicionada à representação, e a vítima pode levar as informações, pode levar ali a denúncia desse delito ou a representação ao Ministério Público junto com todos os elementos de prova que ela tem, tá? E aí o Ministério Público, de posse das provas, ele ainda necessita do inquérito policial? Claro que não. Então, ele vai acompanhar, denunciar a queixa quando eles servirem de base um para o outro. Mas o Ministério Público ele pode dispensar à medida em que ele tenha já todas as informações necessárias para que ele possa oferecer essa denúncia. Perfeito? Então, ele é completamente dispensável. Não necessariamente eles se integrarão. Não necessariamente o inquérito policial vai estar lá no meio da ação penal. Tá bom? Outra característica que a gente tem aqui no D é o fato, queridos, de ser discricionário, tá? Discricionário, tá bom? No que diz respeito, por exemplo, a diligências, no que diz respeito à instauração do próprio inquérito policial. A demanda ela vai chegar até a autoridade policial e ele vai verificar se de fato tem base, né, para
instaurar esse inquérito policial, essas diligências que estão sendo pedidas, se tem base para que ele possa fazer, tá bom? Então, ele é dispensável e ele é discricionário no que diz respeito à abertura, à instauração e às diligências, tá bom? No O, a gente vai ter a característica da oficiosidade, então ele é oficioso, tá certo? Oficioso significa dizer, queridos, de acordo com o artigo 5º do nosso Código de Processo Penal, que em alguns momentos ele vai poder ser instaurado de ofício. Por exemplo, professora, nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele vai poder ser instaurado de ofício, ele será, na realidade, instaurado de ofício. A gente vai ver essa questão da ação penal lá na frente, e aí você vai entender isso aqui, tá bom? Aqui no S, a gente vai ter a característica do sigilo, então ele é sigiloso, perfeito? E a gente vai encontrar respaldo nisso aqui lá no artigo 20, né, que vai dizer que a autoridade policial, ela vai assegurar ali o sigilo necessário, beleza? Tranquilos? Até porque, como eu disse, a gente não tem um acusado aqui. A pessoa, ela tá na condição ali ainda de investigada. Eu não posso prejudicar, né? A vida da pessoa é para proteger até a imagem dessa pessoa que está sendo investigada. Então, a gente vai manter o inquérito em sigilo, tá? E por último, no O, a gente vai ter a oficialidade. Então, ele é oficial, né? Oficial não, né, minha filha? Vamos lá, deixa eu te apagar aqui. Deixa eu colocar até o nome completo, que é para não confundir, né? Oficialidade. Significa dizer, com base no artigo 4º do Código de Processo Penal, que ele vai ficar a cargo de um órgão estatal, que é a Polícia Judiciária nessa circunstância, perfeito? Ele é presidido ali por um órgão do Estado, né? Ali na figura do delegado de polícia, a gente vai ter a representação da Polícia Judiciária. Perfeito? Tranquilos? Ok? Essas são as características. Como eu disse, alguns doutrinadores falam ali em 12 características e tudo bem, elas são válidas, mas a nível do concurso que você está estudando aqui, né, a nível de polícia militar, corpo de bombeiro militar, tá certo? Essas aqui são suficientes, inclusive para a polícia civil, que é um concurso que também vai vir aí, né, até dezembro, o governador também prometeu. Perfeito? Beleza? Características batidas, trataremos a respeito do prazo, né? Porque não é eterno. O policial, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele não pode pegar ali o inquérito, né? Para cuidar e ficar ali 2 anos com o inquérito policial investigando e para depois começar a ação penal daqui a 2 anos, tá? É algo breve, né? Ele é temporário. Isso, inclusive, é uma das características da temporalidade, tá bom? Então, aqui nessa situação, a gente vai ter 2 prazos. Nós teremos 2 prazos. A gente tem uma situação quando a pessoa ela está presa, tá bom? E quando a pessoa ela está solta. Então, a gente vai trabalhar com um réu que está preso e um réu solto, tá bom? Quando a gente estiver na condição da pessoa presa, existe a possibilidade, claro, né? Nós temos prisões cautelares, tá certo? Então, quando a gente está diante de uma situação de uma investigação, da instauração de um inquérito policial e a pessoa ela está presa, detida, restringida a sua liberdade de alguma forma, a gente vai ter um prazo de encerramento que ele é de 10 dias, tá certo? 10 dias, e aí o pacote anticrime antes era improrrogável, mas você sabe que teve uma atualização, né, por meio do pacote anticrime, mudou quase que todo o Código de Processo Penal, inclusive teve várias alterações ali na parte introdutória, né, incluiu o acordo de não persecução penal e uma série de outras coisas, e aí a gente tem aqui, lá no artigo 3º, a previsão de que o juiz das garantias, né, ele pode aqui prorrogar por mais 15 dias esse inquérito policial, tá certo? Então, quando o réu estiver preso, a gente vai ter um prazo de 10 dias, que ele pode ser prorrogado por mais 15 dias. Perfeito? Tranquilos? E quando ele estiver solto, a gente vai ter um prazo de 30 dias. 30 dias prorrogáveis. Ok? 30 dias prorrogáveis. Por quantas vezes? Quanto for necessário. Desde que, é claro, o delegado fundamente, né? Não é só para protelar a situação. É porque, de fato, ele está precisando para que ele faça as diligências necessárias para aquela situação. Perfeito? Ok? Vamos avançar aqui no nosso material. E aí, agora a gente começa a tratar da ação penal. Mas antes disso, né, a gente sabe que há a questão do encerramento desse inquérito policial, tá bom? Todas as outras observações a respeito de inquérito, como eu disse, a gente não vai aprofundar. Você vai ver na aula de processo penal completa, tá certo? Mas é um desfecho, né? Se a gente tem um prazo para concluir, concluindo, tem que acontecer alguma coisa. Quando o delegado de polícia ele terminar de apurar, já estiver aqui entrando nessa fase finalizatória, né, desse procedimento, ele vai fazer um minucioso relatório, né, informando ali o que foi que ele colheu, o que é que ele conseguiu verificar, e ele vai remeter esse inquérito policial ao juiz.
O Código de Processo Penal, ele trata dessa forma, que a autoridade policial vai remeter esse relatório minucioso ao juiz. E o juiz, que é o intermediador, vai encaminhar para quem de fato interessa, né? Nos casos de crimes, né, ali que envolvam ação penal pública, o destinatário vai ser o Ministério Público. A gente vai trabalhar com isso que é para ficar mais fácil. Então, vamos lá. O delegado de polícia, ele termina, ele faz o relatório, ele encaminha o relatório ao juiz, o juiz de posse desse relatório remete ao Ministério Público, que é quem vai tomar as providências, né? O que é que ele vai fazer? Quando chega lá nas mãos do Ministério Público, deixa eu botar aqui para ver se eu consigo anotar aqui na lateral. Ó, vamos anotar bem aqui no cantinho, já que a pouco a gente apaga, tá? Quando chega lá nas mãos do Ministério Público, ele pode fazer 3 coisas, tá certo? Primeiro, ele pode requerer novas diligências. Ô, delegado, tá pouco aqui, eu acho que precisa de mais embasamento, alguma coisa precisa de mais, que você pode fazer, por favor? Devolve e requer aí essas diligências. Ou então ele pode arquivar o inquérito policial, tá? Arquivar o IP. Inclusive, nós tivemos também alteração nesse sentido. Antes, o arquivamento do inquérito policial, ele era feito, né? O delegado de polícia enviava esses autos, aí o Ministério Público, né, solicitando esse arquivamento, mandar para o juiz, e tinha ali toda a questão da anuência, da homologação do juiz, se o juiz discordasse, tinha um procedimento, tá bom? Só que o pacote anticrime fez a modificação disso aqui, esse instituto, inclusive, está valendo, e o arquivamento do inquérito policial agora é feito interna corporis, dentro do próprio Ministério Público. Então, o Ministério Público, optando por arquivar, ele vai informar ali a quem é de direito, as vítimas, né, a autoridade policial, vai informar o investigado e vai encaminhar para uma instância superior, né, dentro do próprio Ministério Público, para que haja homologação desse arquivamento, tá certo? Importante isso, tá? Mas aí a gente trabalha em outro momento, eu tô só pincelando aqui para você o assunto, como eu já havia adiantado. E por último, ele pode oferecer a denúncia. Oferecer a denúncia. E aí, optando por oferecer essa denúncia, é que a gente entra nessa outra fase, né? Que agora é a fase processual por meio da ação penal. Lembra? A persecução penal, ela tem 2 momentos, a fase investigatória, que é a que nós tratamos, e agora a gente entra na fase processual, que é o processo propriamente dito, que a gente vai utilizar aqui o prenome, né, de ação penal, que é assim que está identificado aí no seu Código de Processo Penal. Perfeito? Então, vamos lá e trataremos agora do início da ação penal, né? Aqui, ó, inicia-se a ação e a ação penal. Perfeito? Quando ele opta por oferecer essa denúncia. Eu vou apagar isso aqui e agora a gente vai começar a tratar a respeito da nossa ação penal para que você fique craque nesse assunto. O que seria a ação penal, já que você já sabe o que é o inquérito policial? A ação penal nada mais é do que um direito que a pessoa tem de pleitear ao Estado, aquele que tem o ius puniendi, aquele que tem o poder dever de agir, que ele busque e, de fato, puna alguém que, sei lá, realizou ali um ilícito penal contra a minha pessoa. Então, com o conceito de ação penal, a gente tem que é um direito da acusação de ingressar em juízo exigindo a aplicação da lei a um caso concreto, já que foi tirado de mim o poder de fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu vou lá e, ó, Estado, por gentileza, essa pessoa que praticou tal coisa, responsabilize-a em meu nome, tá certo? Então, o conceito de ação penal nada mais é que isso. É um direito da acusação, que essa acusação tem de ingressar em juízo exigindo que a lei, o Estado, aplique a sanção, né? Aplique a lei a esse caso concreto, tá? Nós temos algumas características, assim como o inquérito policial tem, a ação penal também tem. Acho importante tratá-las aqui para que você possa, né, conhecer sobre o assunto, tá certo? Então, sobre essas características, a ação penal, ela é um direito, como você já sabe, e é um direito público. É um direito público, queridos, porque isso aqui é garantido a todos, sem discriminação, sem distinção, garantido a todo mundo, tá bom? Esta ação penal, além de ser um direito público, ele é um direito público subjetivo, tá certo? Por quê? Porque é um direito seu, individual, de pleitear algo que ocorreu com você. Então, aqui eu vou colocar só, é um direito individual. Você vai pleitear porque algo mexeu com um dos seus direitos, tá bom? Além do mais, é abstrata, tá certo? Por que que a ação penal, ela tem como característica, né, o fato dela ser abstrata? Porque ela independe do resultado da ação.
ela independe da sentença, tá certo? No final do processo, o juiz ele vai proferir uma sentença que pode ser absolutória ou condenatória. Geralmente, quando você ingressa em juízo, por exemplo, numa ação privada, né, tentando responsabilizar alguém, você quer que ela seja responsabilizada, né? Isso aí, ei, Estado, pune aqui, por favor, né? Mas no final, o juiz ele pode proferir uma sentença absolutória? Pode, tá? Mas você deixou de exercer o seu direito? Não. Você exerceu o seu direito de ingressar em juízo exigindo a aplicação da lei. Não significa dizer que, ao final, a pessoa será condenada, tá bom? Mas, de toda forma, isso não impediu você de impedir o seu direito. Então, ele é abstrato porque independe do resultado da ação. Se foi condenatório ou absolutório, o seu direito de ação, ele foi exercido, tá bom? A próxima característica é o fato de ser autônomo. Por quê? Porque independe de outros ramos do direito. De outros ramos do direito. Já pensou? Se tu só pudesse entrar com ação penal, se tu entrasse com ação civil e tivesse dado certo lá, então ele é autônomo, tá bom? E pra gente finalizar as características da ação penal, é instrumental. Por que que é instrumental? Porque é um instrumento, propriamente dito, né? Instrumento para quê? Para efetivar a norma. Você não vai pleitear junto ao Estado para que seja aplicado a lei, então a ação penal é um instrumento que você utiliza e que o Estado ele vai se utilizar para que haja aplicação dessa lei, para pegar aquela sanção que está lá no Código Penal e ela ser efetivamente aplicada ao indivíduo que cometeu ali a infração penal. Perfeito? Essas aqui são as características da nossa ação penal. Agora a gente vai avançar e vamos tratar do ponto mais importante, que são as modalidades de ação. Nós temos ação pública, nós temos ação privada, e dentro desses dois tópicos nós temos outras subdivisões, tá? Então a gente vai começar com a ação penal pública. Ação penal pública. E eu já quero que você saiba que ela é subdividida, eita, deixa eu voltar aqui, avançou demais, né? Ela é subdividida em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada, tá certo? E aqui, queridos, eu preciso que você entenda que a ação penal pública, independente se ela é pública incondicionada ou condicionada, ela tem como titular o Ministério Público. É quem é o titular privativo dessa ação penal, tá certo? Então, aqui a gente vai ter, ó, deixa eu colocar bem aqui, titular é o MP, independente se ela é incondicionada ou se ela é condicionada a alguma coisa, tá bom? Incondicionada, ela é incondicionada. É quando aquela ação ela será instaurada independente da vontade, da anuência, do pedido de alguém. Quando ocorre, por exemplo, um crime de homicídio. Quando é que a gente sabe que a ação ela é condicionada, incondicionada, pública, privada? Via de regra, os crimes eles são perseguidos por meio de ação penal pública, tá certo? E pública incondicionada, a maioria. Quando a lei, o Código Penal, né, por exemplo, trouxer lá dizendo, né, aqui só se procede mediante a representação da vítima, ou lá embaixo, né, se procede mediante a queixa-crime, aí a gente vai ter lá a divisão, né, essa distinção entre a ação penal pública condicionada, incondicionada e de ação privada, tá certo? Então, via de regra, as ações, elas são os crimes, né, eles se perseguem mediante ação penal pública incondicionada, a menos que a própria lei, o próprio tipo penal traga lá algo dizendo que é condicionada a representação, a requisição do ministro da Justiça, que a gente vai já trabalhar, ou então que se persegue mediante queixa-crime, que é a ação privada, tá bom? Então, a ação incondicionada, a gente vai dizer que é a regra, tá bom? Já a ação condicionada, ela pode ser condicionada a duas situações. Ela pode ser condicionada à representação do ofendido, isentação do ofendido, da vítima, tá certo? Ou de quem tem a qualidade para intentar aquela ação ali, um representante daquela vítima, tá? Ou ainda ela pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça, tá bom? Não é do Ministério da Justiça, é do ministro da Justiça. Por exemplo, nos crimes contra a honra do presidente da República, tá bom? Quando você for estudar a ação penal mais a fundo, você vai verificar aqui as situações, né? As particularidades, né? O caso se tem ali, por exemplo, se vai seguir ali a questão da decadência ou da prescrição, se há retratação ou não. Você vai verificar isso aqui quando você estiver tratando propriamente desse assunto, tá bom? Então, a pública, que é de titularidade do Ministério Público, ela pode ser incondicionada, que é a regra, ou condicionada. E quando condicionada, ela vai ser condicionada à representação
do ofendido ou de quem tinha ali qualidade, né, para representar por ele, ou a requisição do ministro da Justiça. Quando a gente tem uma ação penal pública, o instrumento, né, a peça processual que vai dar início a essa ação, a gente vai chamar de denúncia, tá bom? Então, é de titularidade do Ministério Público e ele vai oferecer uma denúncia, conforme nós já vimos, né, que é uma das opções que ele tem quando ele recebe o inquérito policial. Tratando bem por cima dessa ação pública, agora a gente vai para a privada, tá? Na ação privada, que é uma outra modalidade de ação penal, ela também é subdividida, só que agora em 3, tá certo? A gente tem a regra, que é a ação penal privada exclusiva, que é a ação penal privada normal, né? Alguém cometeu um crime de ação penal privada contra você, beleza, ação penal privada exclusiva, tá bom? É a regra, tá certo? Do mesmo jeito da ação penal pública incondicionada. E lembrando que só será privada quando a própria lei trouxer, tá certo? Essa ação privada, ela não é titularidade do Ministério Público, como a gente tem na pública. O titular dessa ação aqui, por assim dizer, a gente vai chamar de querelante, beleza? A gente vai chamar de querelante. E contra quem ele impetra, né, essa ação, contra quem ele intenta essa ação, a gente vai chamar de querelado, tá certo? Querelante e o querelado. É como se fosse a vítima e o acusado, né? Querelante é o titular da ação, querelado é a pessoa que ele tá lá querendo que seja responsabilizada, tá bom? A gente tem a ação penal privada exclusiva, que é a regra, e a gente vai ter nessa ação penal privada exclusiva a questão da decadência, né, de 6 meses, que você vai estudar mais pra frente, a questão do perdão, da renúncia, todos esses institutos, tá? A gente tem uma segunda subdivisão, que é a ação penal privada personalíssima. E personalíssimo é aquilo que só você pode fazer. A gente só tem um exemplo, né, dentro da nossa jurisdição aqui, dessa questão do nosso Código Penal brasileiro, né, na questão de crimes, que é o artigo 236 do nosso Código Penal brasileiro, que vai tratar a respeito do crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Aquelas coisas de casamento. Tu tinha uma doença e tu não falou pra pessoa que tu vai casar. Depois que tu casou, foi que tu foi falar. Aí pronto, a gente vai estar aqui diante de um crime que se persegue mediante ação penal privada personalíssima. É só aquela pessoa que foi induzida ao erro que pode ingressar com essa ação. Ela não se estende, por exemplo, ao CAD, né, que é o que você vê muito, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que é a situação ali da ação penal privada exclusiva, que é a situação da ação penal privada condicionada à representação da vítima, né, do ofendido. Ali, se a pessoa, por exemplo, falecer, o cônjuge, companheiro, né, por analogia já aceito pelo STF, o ascendente, o descendente, o irmão, eles podem intentar essa ação. Aqui não, é personalíssimo, é só a pessoa que foi induzida ao erro, no caso desse artigo 236 do Código Penal brasileiro, tá certo? Uma observação importante a respeito disso aqui é que a gente tem a extinção da punibilidade com a morte. Como eu disse, se ela não se estende, por exemplo, eu, né, fui aqui induzida ao erro, meu esposo, antes de casar comigo, não me disse que tinha uma doença terminal. Depois que casou, foi que ele veio me dizer uma coisa que ia prejudicar ali a minha vida como um todo, já que eu, né, tinha ali ingressado um matrimônio com ele. Eu me senti prejudicada, eu vou ingressar com essa ação. A ação, ela é personalíssima. Pelo cometimento desse crime do artigo 236. Morri amanhã, intentei a ação, morri depois de 3 dias, morreu Maria Preá, né? A ação, ela morre comigo. Não há aqui a possibilidade de estender para outra pessoa. A gente vai ter aqui a extinção da punibilidade. Tranquilos? E por último, queridos, a gente tem a mais importante, que é a subsidiária. Ação penal pública subsidiária da pública. Aliás, ação penal privada subsidiária da pública, né? Como é que eu explico isso aqui para ti? A gente tem uma ação que ela é pública, digamos que é uma ação penal pública, sei lá, incondicionada, tá certo? Só que o Ministério Público, do jeito que tem um prazo para o delegado acabar o inquérito policial, né, que a gente viu, o Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia, né? Ele recebeu ali todos os autos, ele vai oferecer a denúncia. Estando o réu preso, ele tem um prazo de 5 dias para oferecer a denúncia. Estando ele solto, ele tem um prazo de 15 dias para oferecer a denúncia. Aí o Ministério Público fica inerte, nada faz. Fica calado, senta no processo e deixa as coisas rolarem, né? Digamos que a pessoa esteja solta. No 16º dia, abre para a pessoa que foi vítima, né, por particular, a possibilidade dele intentar uma ação penal privada subsidiária da pública, que nós podemos chamar de ação substitutiva, tá certo? Ação supletiva. Isso aqui é um direito garantido pela própria Constituição Federal no artigo 5º. Qual é a situação? Quando o Ministério Público, com os autos, né, do inquérito em mãos, com tudo em mãos, com todas as provas,
passado o prazo de oferecer a denúncia. Não ofereceu, passou o prazo, ficou inerte, não tomou providência nenhuma. Aí, professor, se ele requerer o arquivamento do inquérito, aí não cabe a ação subsidiária. É só se ele ficar inerte. Ele não fez nada, ele não fez o trabalho dele, que era oferecer a ação, aí abre para o particular a possibilidade dele intentar essa ação penal supletiva, essa ação penal privada subsidiária da pública. Informações importantes a respeito disso aqui, tá? Como eu disse, é somente em caso de inércia do MP. Aqui a gente vai ter um prazo que é decadencial, tá certo? Decadencial de 6 meses. 6 meses a partir do momento em que o Ministério Público perde o prazo. Era 5 dias, no 6º dia começa para o particular ali aquele prazo para que ele possa intentar essa ação. Acabou os 6 meses, meu lindo, desse prazo, morreu Maria Preá, o particular não pode mais fazer nada. Tranquilos? Ok? A gente tem aqui uma questão de não gerar extinção da punibilidade. Quando, Clis? Punibilidade. Quando passar esse prazo, né? Passou o prazo decadencial, extingue a punibilidade da pessoa? Não, por quê? Porque a ação, em sua essência, ela é uma ação pública, lembra? É uma ação penal privada que subsidiária da pública. A ação, ela é pública. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, o titular privativo, não fez nada, abriu para o particular o prazo, e aí, se ele não fizer, não dá em nada. Ele, o particular, perde o direito de intentar essa ação, de provocar o Estado. Mas o Ministério Público, ele não deixou de ser o titular da ação, e ele não vai perder o direito de ingressar em um outro momento com essa ação penal, de oferecer essa denúncia em outro momento. Por isso que não há a extinção da punibilidade, porque nós estamos aqui diante de uma ação que, em sua essência, ela é pública. Tranquilos? Ok? Então, não opera a extinção da punibilidade. Aqui, a gente vai trabalhar com o prazo decadencial. Então, se há um crime de ação penal pública, o Ministério Público ele ficou inerte, abriu para mim, particular, a possibilidade de intentar essa ação supletiva, uma ação penal privada subsidiária da pública. Passou os 6 meses, eu nada fiz, e daqui a, 3, 4, 5 meses o Ministério Público resolve oferecer a denúncia, ele pode? Pode, porque a ação ela é pública. E quando a gente está diante dessa ação pública, a gente não trabalha com prazo decadencial, que é o prazo que se acaba. A gente trabalha ali com o prazo prescricional, que é aquele prazo do Código Penal. O crime, se for de X a X, prescreve em tantos anos. X a X prescreve em tantos. Então, durante todo aquele tempo ali, o Ministério Público tem para entrar com essa ação penal. Tá certo? Tranquilos? Aí, aqui, por último, eu já falei, mas não custa salientar, que a titularidade continua sendo do MP, tá certo? Por quê? Porque a gente está diante de uma ação pública. Inclusive, mesmo que o particular intente essa ação penal privada, subsidiária da pública, o Ministério Público ele pode lá ficar a todo momento, né? Ele pode, ali, por exemplo, aditar, né? Aquilo tudo que está acontecendo, ele pode, inclusive, pegar de volta a ação para ele, se a pessoa não está nem aí para nada. Ah, ingressou com essa ação penal privada subsidiária da pública, mas ela não está nem aí para nada, sabe? Aí ele vai e puxa a ação de volta para ele e continua ali o processo. Tranquilos? Beleza? Por quê? Porque a gente está diante de uma ação, como eu disse, é pública. Tranquilos? Aí aqui, né, uma particularidade é que na ação pública a gente tem a peça processual que a gente vai chamar de denúncia, que é o Ministério Público quem oferece. E aqui, queridos, a gente vai ter, como eu já adiantei para você em outro momento, a queixa-crime. É o nome da peça processual que dá início à ação penal nas circunstâncias de ser uma ação penal privada. Tranquilos? É claro que em 1 hora, né, nós estamos agora em 42 minutos de aula, eu vou fazer umas questões com você. Mas é claro que em 1 hora é impossível, é inviável, não tem como eu tratar sobre tudo isso com você. Mas o cerne dessa aula de hoje, desse evento, desse nosso encontro, era a gente trabalhar aqui a importância desses 2 institutos. E você aprendeu comigo a importância do inquérito policial para as investigações e as suas características, e em que fase, né, é que ele vai ser ali atuante, é que ele vai acontecer, que é a fase investigatória. E você aprendeu comigo a questão da ação penal dentro do processo penal, que nós já não estamos mais diante de uma fase pré-processual, é quando entra no processo. É ali a linha do tempo entre a fase investigativa do inquérito policial e a ação penal até muito mais depois, né, das coisas que acontecem dentro do processo, que eu não tenho como tratar com você, tá bom? Então, eu espero que tenha te dado uma luz. É claro que a gente vai se encontrar em outro momento, tratando a respeito de mais processo penal e talvez a gente tratando aí mais esmiuçadamente desse assunto, né? Como eu já disse, se você ainda não é aluno da tribo, eu vou colocar aqui de novo para tu não perder essa oportunidade, se tiver gostado dessa aula, de entrar em contato aqui com o pessoal. Lembrando que
O governador ele já anunciou por diversas vezes, né, a questão de lançar aí os editais, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro Militar aqui do estado do Ceará, até o final desse ano. Tem todo um pacote aí de programação para concurso, e essa aqui é a chance que você tem, escaneando esse QR Code ou entrando em contato com um desses WhatsApps, de garantir o passaporte da sua aprovação conosco aqui da tribo, essa tribo de imparáveis, que já aprovou tantas outras pessoas, inclusive esta que vos fala. Perfeito? Tranquilos? Então, deixa eu virar aqui minha tela. A gente vai trabalhar agora com uma questão. Deixa eu ver se dá para responder assim. Dá, vou manter a tarjeta aí, tá? E vamos trabalhar aqui 4 questõezinhas, ver se dá tempo a responder para a gente finalizar e massificar o entendimento do que nós tratamos, tá bom? Primeiro, com relação ao inquérito policial, é correto afirmar aqui, vamos lá. A, é um processo administrativo negativo, né? A primeira coisa que eu disse para você dentro lá do nosso conceito é que o inquérito policial, ele é um procedimento. Eu falei até assim, ó, não tem como algo ser pré-processual, estar na fase pré-processual e ser um processo. Então, ele não é um processo, ele é um procedimento administrativo, instrumental. Essa é a natureza jurídica do inquérito policial, tá? B, observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e ampla defesa. Negativo, né? Como eu disse para você, não vai observar as garantias do contraditório e ampla defesa pelo simples fato de, entre as suas características, a gente ter a inquisitoriedade. A gente vai ter aqui o caráter inquisitivo do inquérito policial. Perfeito? Ok? C, não tem prazo fixado em lei para ser concluído, quer dizer que é ad eterno, né? O delegado vai ficar sabendo ali da prática criminosa e ele vai apurar ali durante 5 anos, as coisas? Claro que não, queridos, tá? A gente sabe que tem um prazo fixado em lei. Já trabalhei com você que em caso de réu preso é 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, depois da mudança do pacote anticrime. E no caso do cara estar preso, a gente vai ter ali 30 dias que são prorrogáveis, né? Quantas vezes forem necessário, desde que haja justificativo para aquilo. Tá bom? Gabarito é letra D de Deus, é um procedimento dispensável, porque, como eu disse para você, ele vai acompanhar a queixa, né, a ação penal, a denúncia, quando ele servir de base, quando um servir de base para o outro, mas ele é totalmente dispensável. Se a pessoa já tem ali os elementos para oferecer a queixa-crime, ou se o Ministério Público ele já tem os elementos para oferecer essa denúncia, não há necessidade da obrigatoriedade desse inquérito. Logo, ele é um procedimento dispensável. Perfeito? Ok? Fácil, né? Fácil demais aqui no nível de dificuldade. Essa daqui era 3, 2, né? Vamos aqui para a segunda questão. Ó, em cada item seguinte é apresentada uma situação tal. A questão começa bem aqui, né? O inquérito policial, estando o réu preso, será concluído no prazo de 10 dias improrrogáveis e o Ministério Público, optando pelo arquivamento, encaminhará os autos ao juiz para homologação. Tudo errado, né? Aqui, redação antiga do nosso Código de Processo Penal. O prazo é de 10 dias. Ele hoje pode ser prorrogável por mais 15 dias, como você acabou de ver comigo. E no caso de arquivamento, a gente não tratou, mas eu falei por cima, né? Que agora ele é feito dentro do MP, dentro das próprias procuradorias, ali, instâncias superiores do próprio Ministério Público. O Ministério Público optou hoje pelo arquivamento do inquérito. Ele vai fazer o quê? Ele mesmo vai comunicar às vítimas, ou a vítima, né? Ele vai comunicar ali o acusado, né, ao investigado, e ele vai comunicar à autoridade policial. E ele, joga pra cima aí, homologa aí, arquiva pra mim, por gentileza. A vítima, inclusive, hoje tem a possibilidade de entrar com requerimento se ela não concordar com esse arquivamento do inquérito, o que não acontecia antes. Mas hoje, pelo Código de Processo Penal, não tem a participação do juiz. Quando, em outro momento, a gente se encontrar para tratar a respeito de Código de Processo Penal e eu tratar com você a respeito de inquérito policial, aí eu falo com você da decisão, né, do STF, quando estava julgando aqui essas disposições que estavam do pacote anticrime, que ainda estavam meio que paradas, aí o STF decidiu que tem que ter sim a participação do juiz, mas isso aqui é uma decisão do STF. Tratando de Código de Processo Penal, do que está escrito, hoje o arquivamento é dentro do próprio Ministério Público, em uma instância de revisão ministerial dentro, ou seja, dentro das procuradorias. Tranquilos? Então, aqui está tudo errado e vamos avançar. Terceira questão. Tia beber só um pouquinho de água aqui, senão a gente não consegue continuar. Bora lá. Segundo a classificação da ação penal, pelo critério da titularidade, considera-se a ação penal pública condicionada, aquela que somente pode ser exercitada mediante o requerimento do ofendido. Professora, tá mesmo tamanho de quando eu decorei. Tá errado, cuidado, tá?
A ação penal pública, ela pode ser incondicionada e condicionada. E quando ela for condicionada, queridos, tem duas possibilidades. Ela pode ser condicionada ali à representação do ofendido ou à requisição do MJ, como nós já tratamos, né? Então, não é somente concurso nunca combinam, tá certo? Não é somente exercitada mediante o requerimento do ofendido, não. O ofendido, ele pode pedir? Pode, mas também pode ter a situação, por exemplo, de um crime contra a honra praticado contra o presidente da República, que é ali, né, que vai se proceder, que vai se perseguir mediante ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, tá bom? Então, aqui tá errado. B. A ação penal privada subsidiária da ação penal pública, aquela que pode ser exercitada pelo ofendido somente após a decisão de arquivamento do inquérito pelo MP, que foi que eu disse para ti, que a gente tem uma ação supletiva, a gente tem uma ação penal pública subsidiária. Entretanto, é em caso de inércia do MP. Inércia não é quando o Ministério Público decidir pelo arquivamento. Não é quando ele decidir por nenhuma outra providência. É quando, no caso de inércia, o Ministério Público não fez, sentou no processo. Aí abre para o particular essa possibilidade, tá certo? C. A ação penal privada, aquela que somente pode ser exercitada mediante representação do ofendido. E aqui, queridos, ó, tá certo ou tá errado? Tá errado novamente, né? Por quê? Porque a gente tem a possibilidade, na ação penal privada exclusiva, por exemplo, de transferir essa titularidade, essa possibilidade em tentar essa ação penal pelo CAD, né? Não? Como a gente já tratou. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Digamos que a pessoa morreu. Quem é que fica aqui nessa linha sucessória para intentar a ação penal, para exercitar esse direito? É o cônjuge. Depois, o ascendente. Depois do descendente, depois o irmão, nesta maldita ordem, nessa miserável ordem, ok? Tranquilos? Então, cuidado com isso aqui, tá? E outra coisa, né? A ação privada, ela não precisa de representação do ofendido, tá? A ação privada é a própria pessoa que ela vai intentar uma queixa-crime, não é nem uma denúncia. A representação é extrato da denúncia, que é dentro da ação penal pública condicionada. Aqui, a própria pessoa, ela vai ingressar em juízo com a queixa-crime dela. Tá bom? Então, aqui tá errado. E D, que é o nosso gabarito, D de Deus, a ação penal pública incondicionada, aquela que compete ao Ministério Público exercitar privativamente. Perfeito, tá? A Constituição Federal, ela vai trazer como privativo do Ministério Público esse exercício da ação penal pública. Perfeito? Ok? Vamos para a nossa última questão para a gente finalizar esse encontro de hoje. Segundo o tema ação penal, é correto afirmar que A. Nos crimes de ação pública, a ação penal será promovida por denúncia do Ministério Público. Até aqui, ó, perfeito, né? Mas dependerá, quando a lei o exigir, da requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. CAD, né? Perfeito, aqui não tá, não tá. Gabarito, letra A, diamante, tá certo? Nos crimes de ação pública, via de regra, ela é de ofício. Entretanto, quando a lei o exigir, né, pode ter a requisição do MJ, como eu já citei aqui o exemplo, ou a representação do ofendido. Perfeito? B. Nos casos de ação penal pública condicionada à representação, o ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo poderá se retratar até o momento das alegações. Negativo, tá certo? Aqui, ó, a gente vai poder ter essa retratação até o momento do oferecimento da denúncia. É condicionada à representação. E, claro, eu estou tratando de CPP. Não confunda com Lei Maria da Penha, que é outra situação, tá? Tô aqui, quero representar. Beleza, eu vou lá no delegado de polícia e digo assim, ei, delegado, instaura aí o... Tô falando aqui de ação, mas vou falar sobre o inquérito, que fica mais fácil, né? Instaura aí, por favor, o inquérito policial, aconteceu tal e tal crime. Aí o delegado, beleza, senhora, vou instaurar, aí eu vou me embora. Chego lá, depois de 2 dias, eu penso assim, não, hoje eu sou uma nova criatura, eu decidi exercitar o perdão. Vou lá e digo assim, ei, delegado, 2 dias depois, né? Me arrependi aí, ó, vou perdoar a pessoa. Por favor, não instaura o inquérito mais não. Ele disse, tá certo, minha senhora, vou parar aqui as investigações. Vamos embora. Quando é 2 dias depois, eu disse, ixi, negativo. Se eu perdoar, ele vai continuar fazendo, porque ele vai ver que não deu em nada. Volto lá na delegacia e digo, ei, delegado, desisti de novo, eu quero me retratar da minha retratação. Posso? Posso. Tá? Até o momento em que for oferecida esta denúncia, tá bom? Até o momento em que o Ministério Público pegar e oferecer a denúncia, eu posso me retratar. Posso me retratar quantas vezes eu quiser, é um direito meu, desde que essa retratação seja até o oferecimento da denúncia, tá bom? Depois de oferecida a denúncia, não pode mais haver a retratação, tá certo? C.
Poderá o MP desistir da ação penal proposta quando se convencer da inocência do réu? Negativo, tá? O Ministério Público, quando ele se convencer da inocência, é a mesma coisa do inquérito policial. O que é que ele vai pleitear? Nas alegações finais dele, ele vai pedir pela absolvição, tá certo? Ele pode, inclusive, impetrar um habeas corpus, né? Em favor daquele acusado, mas ele não vai desistir da ação penal. Ele vai dizer, ei, juiz, quero mais não, desistir, ele é inocente. Pode não. O que ele vai fazer é pleitear pela absolvição, tá certo? E por último, diante da ocorrência de crimes de ação penal pública condicionada, pode o juiz instaurar ação penal de ofício, uma vez que esta é titularidade do ofendido. Negativo. Se ela é uma ação penal pública, independente se ela é condicionada ou não, a titularidade é do MP. E o juiz, ele não instaura a ação penal de ofício, não, tá certo? É o Ministério Público quem vai provocar. O juiz, ele não age nada sozinho. Ele precisa ser provocado para que ele possa iniciar qualquer coisa, tá bom? Então, no caso de ação penal pública, é o Ministério Público quem provoca o Poder Judiciário, quem oferece essa denúncia para que possa ser iniciada e instaurada a ação penal. Tranquilo? Ok, beleza? E ela não é titularidade do ofendido, como eu disse, a titularidade é do MP, o titular privativo da ação penal pública, seja ela condicionada ou não. Ok, meu aluno, tranquilo? Então, a gente vai encerrar por aqui esse assunto de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Como eu disse, né? Eu não tenho em uma hora como aprofundar todos os assuntos com você. É mais um cerne geral, a importância, de fato, desses dois institutos no seu estudo, a importância desses dois institutos dentro, né, ali de todo o processo penal. Como eu disse, muito cuidado com o estudo do edital, porque lá, de fato, a nomenclatura é de Código Penal, mas você viu aqui comigo, né? Que não eu não trouxe o edital verticalizado aqui, erro meu, me perdoe. Mas se você abrir aí o verticalizado ou o próprio edital, né? Procurar aí no site da banca, a última banca que foi a FGV, aliás, que foi Decan, né? Mas em 2021 foi a FGV, você vai encontrar a mesma coisa, que o conteúdo é de Código de Processo Penal. Então, cuidado para não estudar errado. Perfeito? Só para reforçar, né? Aqui embaixo está uma tarjeta. Não fique de fora, né? Desse desconto, desse presente imperdível que o pessoal da Central de Vendas tem para você que entrar em contato até as 23h59 de hoje, tá bom? Nós estamos aqui entrando no final do ano já. O governador ele já falou por várias vezes a respeito da abertura desses editais e é muito importante que você esteja preparado. Não se preocupe, não. Que se você começar a estudar só depois que o edital sair, uma coisa que eu lhe garanto é que você não vai passar, tá bom? Palavra de concurseira antiga para concurseiro novato que está aí começando, ou que já se decepcionou várias vezes, né? Não passou ainda, esse aqui é o seu momento. Talvez seja porque você estava estudando errado, porque você não tinha uma boa preparação. Agora, né, ó, acessando esses contatos aqui, você vai estar em boas mãos. Perfeito? Tranquilo? E outra, né? Se você já tentou outras vezes esse concurso, vai tentar mais uma vez, sinta-se vitorioso, né? Às vezes a gente para assim para pensar, analisar, né? Fica querendo comparar nossa vida com outras pessoas. Antes de 2021, quando houve, né, a mudança desse edital, quando houve a mudança nessa pegada do concurso da polícia, o concurso era muito mais fácil. Claro que eu não estou tirando o mérito de ninguém que foi aprovado antes. É claro que os recursos são diferentes, né? No ano 2000, quando a gente começou lá, né? No ano 2000, a tecnologia era outra. Então, era muito mais complicado de você acessar materiais, coisas dessa natureza. Hoje, se a gente olhar, as provas de antes são bem mais fáceis, mas a gente tem que analisar tudo no contexto. Mas nada vai tirar aqui esse fato, né? Não vai deixar de existir o fato de que depois que teve essa alteração do edital da PM, ficou muito mais difícil do que o concurso, por exemplo, de 2016, que a gente tinha ali uma pegada bem mais tranquila do edital e que tinham muitas vagas, né? Agora tá saindo de 1.000 em 1.000, o governador até chama mais pessoas, né? No concurso de praça, mas em 2016 foi 4.200 vagas. Eu lembro, foi o meu primeiro concurso, inclusive eu fui um fracasso e deu certo pra mim. 2016, alguns anos depois, 2024, eu estou concursada. Já vai fazer 9 meses, ou já fez 9 meses, nem sei. E já deu tudo certo, tá bom? Então, vá confiante aí, mantenha-se na pegada, faça a sua parte. Se você não fizer a sua, ninguém vai fazer por você. E o dinheiro, ele não vai cair na sua conta do céu igual chuva, não. É só depois que der certo. Mas até dar certo vai dar errado. E a gente precisa se lascar bastante, que é para poder funcionar, tá bom? Porque você não nasceu virado para a lua, é muito difícil alguém que passa de primeira, é muito difícil alguém que é assim, né? Tem aquela síndrome que você aprende tudo, pois é, tá certo? É raríssimo. Então, para dar certo, vai dar muito errado. E se já deu muito errado para você, é porque agora tá chegando a vez de dar certo, tá certo?
Beijo no teu coração, muito obrigada pela companhia, espero que você tenha compreendido. Se precisar de alguma coisa, você já sabe, é só me chamar no @profaclismanialves, ou então você vai entrar em contato aqui com uma das meninas da Central de Vendas, com o pessoal do suporte, com o pessoal do apoio, ou lá no Tribo Concursos, no Instagram, vai mandar a sua dúvida, o pessoal vai mandar para mim, a gente vai conseguir desenrolar esse problema que você tiver aí. Tá certo, meu aluno? Tranquilo? Beijo no teu coração, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo